Gente, vamos lá. Eu cheguei numa opção aqui que eu acho que ficou melhor, tá? Para cozinhar. Então, entrando aqui a geladeira, tá? Do lado direito. Entrando aqui. Nossa, eu coloquei uma prateleira embaixo, que era por uma lavadora. Gostam, tal, tá tudo. Então, assim, bastante cheira para jogar fora aquilo que volta, tá? Aí a gente teria, olha que bacana, área de trabalho bem interessante aqui, ou para saladeira, ou para durante o horário de ser para um suco, trabalhar aqui, tá? Pode escolher. E aí o que, que eu fiz? Para a área quente, eu achei mais proveitoso a gente que a gente ia ficar com um corredor aqui de 1,5 m se o balcão tivesse virado, tá? Eu fiz assim, a gente ficou com um corredor de 80 centímetros, muito, muito bom ainda, tá? A gente tem esse corredor. E aí o que, que acontece? Para apoio aqui do, da pessoa que está trabalhando no fogo de chapa, a bancada ficou diferente. Aí fica excelente, a pessoa só vira e apoia, né? Utiliza aqui para fazer o mise en place essa praça aqui. E aí eu inverti. Eu acho que fica melhor. Se o fogão ficar desse lado aqui, dificilmente o que sai do fogão vai direto para o buffet, precisa de apoio. Então vai vir aqui para a bancada. Ah, e vocês preferirem, tá, gente? Pode ser um balcão retirado assim, pode ser uma bancada com essas duas prateleiras em cima, tá? O que vocês preferirem, caixa aí na questão de orçamento. Tá? Aí sai daqui, vem aqui para essa área de montagem. Aqui ele tem apoio de tudo aquilo que vai para a área quente, aqui, chapa, que eu já diminuí a chapa, fritadeira e o forno combinado. Tá? Se precisar fazer a finalização, volta aqui para a pista, tá? Para essa área de trabalho. E aqui a gente ainda tem uma área de trabalho para uma outra pessoa, que pode ser para a saladeira, se aqui for utilizar a pessoa do sul, ou pode ser a menina da sobremesa. Agora ficou bastante área de trabalho, hein, gente? Não dá para reclamar que agora tem bastante área de apoio aqui para o pessoal trabalhar, tá? Eu acho que ficou bem interessante. Então, dando sequência aqui, então eu aumentei aqui essa parte do caixa, forte. Aumentei essa parte do caixa, aquilo que eu tinha falado para ti, Pri. Quando a pessoa abrir a porta aqui, ó, não vai atrapalhar quem está no caixa, tá? Vai atrapalhar. Então a gente manteria os lugares daqui, a gente não tem nada, lugares daqui, vou mostrar depois, vai ficar bonita essa área. Eu acho que dá para deixar esse ambiente bem atrativo para a gente rodar bastante as mesas, tá? E a pessoa não se sentir enclausurada, tá bom? Agora eu vou para o segundo pavimento. Bem, no segundo pavimento, o que eu fiz, basicamente? Eu tirei aquelas geladeiras que ficavam aqui e aumentei o número de lugares, tá? Aumentei o número de lugares, fiz o mesmo decoração, há um contexto aqui, falar a parte de decoração, tá? E aí o que, que eu fiz? Gente, é desnecessário vocês terem aqueles dois banheiros lá em cima. Tá? Ali é muito espaço perdido, pelo que eu vi. A minha sugestão seria o que? A gente ter um banheiro aqui, tá? Nesse um banheiro, homem, era um banheiro sexo, entra funcionário, entra quem quiser, tá? A gente teria um banheiro só, esse banheiro ficou bem pequenininho. E aí aqui do lado, ó, eu criei uma área para armazenar os freezers, a geladeira que vocês têm lá e até os armários dos funcionários, tá? Eu acho que dessa maneira fica muito organizado, tá? A gente tem aquele senso de comunidade, não perde espaço aqui e não fica aquele monte de caixa jogada em cima de freezer, de geladeira, geladeira que fez de gelo, jogou água no chão. Isso não vai mais acontecer. Então, olhando em vista de planta, ó como fica tudo mais homogêneo, fica mais organizado. Salão só com as mesas, banheiro lá no fundo, depósito lá no fundo. E aí a gente acaba não perdendo. Agora eu vou para a parte ativa, mostrar para vocês as opções que eu fiz no render. Então vamos lá, pessoal. Nessa primeira opção,
Eu quis criar uma identidade visual mais divertida, tá? Algo mais leve, algo que não ficasse tão carregado, porque o ambiente em si é pequeno, né? A gente tem que ter um contexto ali, mas a gente também não pode carregar muito de coisa, né? Senão vai ficar muito apertado, ficar claustrofóbico. Essa não era a ideia. Então, por exemplo, o que eu quis fazer? Eu pintei o forro e a parede do fundo de uma cor só. Por quê? Como o imóvel ele é estreito aqui, né? A gente tem 3 metros aqui e ele é bem profundo, eu fiz isso para justamente criar atenção, distribuir a atenção do olhar da pessoa para o movimento de profundidade e esquecer que ele é estreito, tá? Isso deixa o ambiente maior, tá? Isso ajuda a gente ter essa visão. O ambiente é maior, mais confortável, tá? E aí o que eu fiz nessa primeira opção de layout, tá? Então assim, aqui do lado a parte de marcenaria, o balcão alterado igual eu havia dito, né? Criei umas prateleiras aqui em cima do lado esquerdo para a gente deixar apoiado alguns itens de decoração, um pendente bacana, que traz algo moderno, né? Eu puxei as arandelas para o mesmo tipo, o mesmo estilo, né? Depois, se vocês gostarem desses elementos, eu achei no próprio Mercado Livre para comprar, então é algo acessível, tá? Não é algo que precisa de uma loja muito específica para compra, tá? Então, e aí o que eu quis trazer? Eu quis trazer algumas cores, umas cores mais leves, né? E trazer essa identidade de uma maneira que não ficasse pesado o ambiente, né? Então eu criei esses elementos de pintura na parede. Então, como é pintura, é algo barato para se fazer, né? Não fica caro para fazer. São elementos de pintura. Aqui, basicamente, tudo é pintura. A não ser esse elemento que eu coloquei aqui na parede, tá? Que aqui é um revestimento, tá? O mesmo que segue na parede, ele segue no chão aqui, tá? Então, a gente tem um revestimento mais claro desse lado e um revestimento decorativo nessa faixa, para trazer esse movimento, tá? Deixar o espaço um pouco mais divertido, né? Mas mesmo assim, mesmo com todos esses elementos, não ficou pesado, tá? Então, quando eu falo que eu queria deixar esse ambiente mais convidativo, é que eu queria deixar assim, gente. Tá vendo? Ó? Ficou algo mais animado. A gente tem esse elemento vazado aqui, que ajuda com que quem está lá dentro se sinta aqui, não se sente numa caixa fechada, né? Ele consegue ver a vida aqui fora, ele vê pessoas, e quem está aqui fora vê o espaço ali. Eu coloquei esses sofás aqui para justamente trazer um conforto maior para quem está sentado aqui, tá? Então, como é uma área mais escondidinha, para a gente trazer um elemento que tenha maior desejo e as pessoas quererem utilizar mais essa área interna, tá? Então foi isso. Aqui nessa parede do fundo, ó, eu criei essa sanca na parede, ó. Então ela tem esse elemento, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Ela tem um LED aqui, ó, fica bem legal, tá? Ela segue o mesmo princípio aqui de cores. Ela vem no branco, o revestimento aqui na parede, tá? E o mesmo revestimento da parede dentro do nosso arco, tá? Eu achei que ficou bem equilibrado, bem bacana. As letras aqui foi só uma sugestão. Se vocês tiverem algum slogan para escrever, eu posso colocar o slogan de vocês, mas eu quis colocar algo que, como aquelas pessoas que vão lá para almoçar todo dia, ela vai ter o cantinho dela lá, que é a felicidade que vira rotina. Quando ela está lá, ela está saindo daquele ambiente de trabalho e está indo para um ambiente de descontração, um ambiente onde ela vai se alimentar, tá? Então, assim, na área do buffet, eu vim com as mesmas ideias aqui no que diz respeito ao nosso Pantone de cores. Se vocês tiverem um manual da marca de vocês, tá? Como a fachada está bem obsoleta, tal, eu criei uma identidade de logotipo, tá? Eu acredito que eu acabei deixando até passar, não falei isso para vocês, tá? Deixa eu voltar lá para frente. Então, eu criei um logotipo bem simples mesmo, logotipo, nada de muito complexo. Fiz nesses sites gratuitos da internet mesmo.
restaurante Que Delícia, coloquei um pratinho de comida aqui, sabor e variedade, coloquei como slogan, né? Mas aqui é só uma sugestão e mais para contextualizar todo o pacote aqui, né? Mas não que isso aqui seja um logo definitivo, não foi essa a minha pretensão, né? Não é minha área de atuação, mas se vocês gostaram e acharem legal, depois eu passo o arquivo para vocês e dá para vocês mandarem replicar isso, tá? Nessa parede eu vim com elemento de cimento queimado, ajuda bastante, como é uma parede que a galera fica sentada, ajuda na questão de a pessoa acaba batendo uma bolsa, bate alguma coisa, bate o pé, tal, e o branco ele vai sujando, né, muito mais rápido. O cimento queimado vocês vão ter uma durabilidade maior nesse quesito, tá? Vamos falar agora aqui. Então, a única coisa que eu estou apresentando para vocês é o layout antigo, né? Que o novo ainda não tive tempo de vetorizar aqui, renderizar. Mas dá para vocês terem uma ideia do objetivo aqui no que diz respeito à parte decorativa, tá? Eu gostei bastante do que a gente ganhou pintando o teto, esse movimento de profundidade, tá? Eu achei que ficou bem interessante. Agora vamos lá para o segundo pavimento nessa opção aqui para vocês verem, tá? Então, aquilo que eu falei, ó, eu criei essa relação do fundo. A única coisa que eu fiz aqui na sanca, a sanca é a sanca de vocês, tá? Eu repliquei ela. A única coisa é que ela acaba no meio do salão. Não entendi o porquê que ela acaba no meio do salão, né? Eu estendi ela até o fundo, coloquei iluminação de LED aqui em cima, nesses recortes que já existem no local, tá? Coloquei iluminação de LED para tirar aquelas luminárias feias e coloquei as luminárias nas paredes, tá? E aí a gente tirou aquele monte de geladeira e freezer que ficava aqui, que na minha opinião aquilo denegria bastante o espaço. Ficava algo meio estranho, né? Se alguém abrisse ali, quisesse ver o que tem aqui dentro, fica, né? Agora não, tá reservado, tá num ambiente aqui que é o ambiente totalmente operacional, né? Que é o quartinho, ninguém vai entrar lá, só manter a porta fechada com chave ou deixar um adesivo, né? Entrada proibida. Aqui eu coloquei onde está o menuzinho, tinha esquecido dele, pode manter o menu no lugar da planta aqui, né? Mas eu tinha acabado colocando essa plantinha, tá? Para dar um pouquinho de vida. Essa opção aqui, Vinícius, ela não entra naquele contexto da referência que você me passou, tá? Essa segunda opção, eu carreguei um pouco mais de elementos, tá? A ideia não é manter todos os elementos, a ideia é que a gente escolha algumas coisas e vá simulando até chegar naquilo que a gente quer, tá? Então aqui a mesma ideia de fachada, né? Da questão da continuidade aqui com o campo de visão, tá? Aqui eu inverti as cores, mas o Pantone segue o mesmo. E aí eu utilizei as referências que o Vinícius tinha me passado, de um restaurante que ele gosta. A única coisa é que o restaurante, pelo que eu pude ver, o terraço, né? Ele é um espaço bem grande, né? São espaços bem maiores. Então é onde você consegue carregar com elementos mais escuros e o ambiente fica confortável, né? Passa toda aquela ideia de conforto. Agora aqui, na minha opinião, acaba ficando um pouquinho mais pesado, né? Então eu trouxe o tijolo, um bricks aqui na parede. É tudo elemento fácil de encontrar também, só que você compra na internet. Aqui eu quis vir com o cimento queimado e com uma madeira no chão, mas a gente pode deixar o cimento queimado inteiro no chão ou tirar o tijolo da parede. Na realidade a gente pode fazer tudo aqui. Aí quis passar uma ideia mais industrial, algumas prateleiras suspensas, umas flores, uns vasos artificiais, né? E aqui eu quis simular, caso a gente, por exemplo, quisesse uma outra opção para dar essa ideia de movimento, eu desenhei esses trapézios, né, utilizados suspensos aqui em MDF, e a gente poderia vir aqui com uns spots. Eu gostei bastante de uma loja que eu fui, vi isso, tirei uma foto e aí serviu como referência aqui para mim, tá? Aqui fica um ambiente um pouco mais confortável, porque a ideia é trazer o conforto, né? Mas como o restaurante é pequeno, eu acho que deveria ser algo mais para pegada divertida e mais soft, porque a gente quer que o cliente rode, né? Que ele não fique muito tempo, tá?
A ideia aqui do elemento eu também mudei, trouxe mais para uma pegada industrial, né? E lá em cima vou mostrar já para vocês como é que ficou. E aqui cada lá em cima vim com as cores, né? As novas cores. E aqui algo mais que traga um conforto, a madeira, o cimento queimado e o verde. Aqui em cima ficou bem equilibrado, tá? A mesma ideia dos sofás para criar conexão com o ambiente lá de baixo, tá? Então, basicamente, pessoal, é isso aí, minha ideia inicial. Eu acho que para gente, como para iniciar os estudos aí, já dá para a gente ter bastante referência e aí vim trazendo para algo que seja mais a cara e a pegada de vocês, tá bom? Agradeço aí a oportunidade mais uma vez, estou à disposição para as dúvidas. E se vocês preferirem marcar sábado, domingo, não tem problema, estou à disposição. A única coisa é que na segunda-feira eu não consigo marcar. Eu já tenho 2 compromissos em São Paulo e depois tenho que levar minha filha no oftalmologista, que é bem longe. E geralmente eu vou acabar chegando tarde em casa, então na segunda eu não consigo. Mas a partir de terça-feira também não tem problema. Mas se não for ruim para vocês, quiserem falar no sábado à tarde, no domingo à tarde, que está mais tranquilo e tal, estou à disposição. Bom, grande abraço e muito obrigado.